Diego aqui na semana passada enfatizou mais uma vez sobre o contexto, né, que vivia a igreja de Colossos. Eu até estava conversando com um irmão ontem, né, às vezes nós vemos essa carta de Paulo, não só na carta de Colossenses, mas como as outras cartas destinadas a essas igrejas, e nós vemos o cuidado pastoral de Paulo, o amor, o potencial profundo teológico de cada carta, e às vezes a gente pensa, né, quem será que eram esses irmãos, né? Qual é o tamanho dessa igreja? Quem que eram essas pessoas, por exemplo, como a igreja de Corinto, que recebe 2 cartas de Paulo, e tu olha ali tantos problemas Paulo lidando com aquela igreja, problemas de uma pessoa, um filho tendo caso com a madrasta, problemas de irmãos concorrendo uns com os outros, achando que uns são melhores que os outros, e tu vê ali uma série de problemas e descobrimos, né, um pouco ali na história e no contexto que é uma igreja com menos de 40 pessoas. E nós olhamos para essa carta destinada à igreja de Colossos, a igreja que se reunia numa casa, irmãos, na casa de Epáfras, talvez no máximo 10 pessoas, e o cuidado pastoral de Paulo para com esses irmãos, a preocupação de que eles que receberam Cristo Jesus permanecessem nele, continuassem caminhando nele, não pudessem ali de alguma forma ser enredados por filosofias ou vãs tradições. Irmãos ali que estavam sendo de alguma forma tentando persuadi-los de que eles deveriam voltar a práticas antigas do judaísmo, ou que eles precisavam de Cristo e mais alguma coisa, como falamos em outros domingos, a suficiência de Cristo. O quanto Cristo, ele é plenamente suficiente para a nossa salvação, para a nossa vida e para tudo que somos. E eles estavam ali no meio desse contexto, como se eles precisassem de mais algo, enfim, outras experiências, como o Nata mesmo falou. E é comum essa cultura nos dias de hoje, parecido. Talvez nós não lidamos no meio da igreja, talvez com o gnosticismo, como naquela época. Não lidamos, talvez, na nossa realidade mais próxima, talvez com filosofias ou tradições ali de homens que tentam nos impor para que nos desviem do evangelho genuíno. Mas a gente lida com alguns sintomas que eles lidavam. É aquele sentimento de ainda falta algo, como falei em alguns domingos atrás. Não basta ter, eu preciso ter mais. Não basta saber, eu preciso aprender algo novo. O que eu sei não é o suficiente. Não é o desejo de conhecer mais a Cristo. É o desejo de saber um pouco mais. Sabe, aquele mesmo sentimento que nos leva a uma sensação de que eu sei mais que os outros, né? E esse sentimento, irmãos, na nossa pecaminosidade é bom. A gente muitas vezes fica, se sente completo por chegar a um patamar de conhecimento ou de sabedoria. Não basta crer, mas eu preciso experimentar algo mais. Muitas vezes aquele movimento, como nós cristãos, né, buscamos retiros, conferências, a gente sempre queria um retiro novo. Talvez tu é alguém que frequenta a igreja há um bom tempo, sabe do que eu estou falando. Hoje, né, talvez um movimento um pouco contrário, né, para levar um crente no retiro é um trabalho, irmãos. Mas existe esse momento da igreja que muitos cristãos vão para um caminho onde precisam de uma experiência a mais, é como se Cristo não fosse suficiente. E é sobre isso que Paulo está lidando. E ele vai falar aqui nesse texto do capítulo 2, versículos 6 ao 15, fazendo 4 movimentos. Ele vai falar que recebemos Cristo e devemos continuar andando nele, o que nós precisamos nos guardar, ou vigilância que precisamos ter enquanto andamos nele. Ele vai falar ali um pouco de quem é Cristo e o que ele realizou por nós na cruz. Esses são os movimentos, os 4 movimentos que Paulo faz aqui do versículo 6 ao 15. E é isso que nós esperamos que o Espírito Santo alcance o nosso coração por meio disso. Para que nós possamos sermos lembrados de que se estamos em Cristo, devemos passar a continuar caminhando nele, assim como a fé nos alcançou em algum momento. Lembrando da pessoa de Cristo, do quanto ele é suficiente para a salvação, para que nós possamos continuar caminhando e para nos glorificar no fim de todas as coisas, como o Nata mesmo cantou aqui, e ele está voltando. Nós aguardamos o seu retorno, mas como andamos até que ele volte? É disso que Paulo está lidando. E ele nos lembra aqui nesse texto do que ele já fez por nós naquela cruz. Amém?
Versículos 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A vida cristã, irmãos, o modo como ela se inicia, ela define o resto, ela define como nós devemos andar. Ele fala que assim como vocês receberam Cristo Jesus, ou seja, ele está lembrando o momento em que eles tiveram contato com o Evangelho, o momento em que eles ouviram a pregação do Evangelho por meio de Epáfras, o mesmo Evangelho que chegou de Paulo até esse homem e que ele comunicou a eles. Aquele momento da nossa trajetória, irmãos, da nossa vida que nós conhecemos a Cristo Jesus. Talvez você ouviu por uma tia, talvez você ouviu pela sua avó, a sua avó do coque, né? Aquela senhora piedosa que orava por você tantas noites. Talvez você conheceu por meio de um amigo que te convidou para ir até uma igreja, você ouviu a pregação do Evangelho e passou a crer nesse Jesus Cristo. Esse Cristo que é o próprio Deus e que morreu naquela cruz em nosso lugar, para nos perdoar de todos os pecados, para que pudéssemos estar com Ele um dia na glória, vivendo no novo céu e nova terra. Ele está lembrando esses homens, lembrem-se, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, andem da mesma maneira nele. É uma tendência nossa, conforme o tempo passa, querer viver de uma maneira diferente, querer nos mover por esforço, por desempenho. Irmãos, quando Cristo nos alcançou, nós não tínhamos nada para dar. Não era o quanto você servia na igreja ou não, porque talvez muitos de nós aqui não fazíamos nada e provavelmente não fazíamos nada. Não tínhamos nada para merecer a Cristo Jesus, para merecer o seu amor. Não foi por causa do nosso desempenho, não foi porque o quanto você era um filho obediente, ou quanto você era um exemplo de servo na sua família ou na comunidade local. Cristo, Ele nos alcançou pela sua graça, pelo seu amor por nós. Porque talvez o caso da grande maioria aqui seja semelhante ao meu. Eu fui pego no meio do caminho despercebido, né? Fui lá convencido por um irmão que me colocou numa pegadinha do malandro, né? Ele falou: vamos lá no meu aniversário. E daí chegou lá, era um culto, né? Ele falou: não, mas o aniversário é depois do culto. Eu, pá, que cara safado, né? Mas eu pensei, cara, agora eu estou aqui, né? Vou ficar por aqui. E fiquei naquele lugar e ouvi a pregação do Evangelho e fui encontrado por aqueles irmãos que me receberam muito bem. E eu pensei, cara, foi legal demais, eu gostei demais. Eu vou voltar outro dia. E continuei indo naquela comunidade local até que um momento os meus olhos se abriram e eu passei a crer em Cristo Jesus, não mais o Jesus da minha mãe, não mais o Jesus apenas, talvez, que eu tinha ouvido falar, dos meus amigos que tinham se convertido, mas um Jesus Cristo que de fato rompeu a escuridão do meu coração. A primeira vez em toda a minha existência eu conheci alguém que me amava, mesmo tendo consciência plenamente de quem eu era, de todos os meus pecados, de todos os meus delitos, aqueles pensamentos mais terríveis que só nós sabemos que temos. Ah, se as pessoas soubessem o que se passa na nossa mente. Quantas vezes desejamos o mal, quantas vezes desejamos coisas ruins. E eu conheço alguém que existe um amor incondicional e rompe ali a barreira do meu ser, que acreditava que amor apenas existe de forma condicional. Se as pessoas soubessem quem nós somos, quem nos amaria? As pessoas teriam talvez medo de quem somos. E ali muda a minha vida por completo, assim como mudou a nossa em algum momento da nossa história. E Paulo, ele está falando isso: assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a andar nele. Vocês não são amados ou aceitos ou não devem permanecer na fé por desempenho, por aquilo que vocês fazem ou por um conjunto de regras. Não continue a andar em Cristo Jesus ou vir à igreja apenas por religiosidade, apenas porque senão você tem medo de ir para o inferno. Não, continue a caminhar nele, assim como você recebeu ele naquele primeiro momento, que você é alcançado por um amor que você pensa, eu não quero mais saber de nada, eu vou, a gente ia para a praça, fazia um monte de coisa, um monte de loucura, e a gente pensava, a família olhava para nós e pensava, esses caras ficaram malucos,
que gente radical, sabe, que gente extremista. Agora tudo é Jesus, tudo é assunto de crente. Mas de fato, a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para o mundo, porque as pessoas não conseguem compreender aquilo que transformou o nosso ser. Não conseguem compreender o Evangelho, que ele nos faz nos apaixonar pela pessoa de Cristo, ao ponto de querer dar as nossas vidas por ele, ao ponto de querer servir na sua missão. Irmãos, não é errado a gente servir na igreja ou contribuir com o avanço do Evangelho, muito pelo contrário. Isso é consequência da nossa gratidão por Cristo Jesus. A gente quer caminhar com os santos, a gente quer caminhar com os nossos irmãos, a gente quer servir, a gente quer se envolver, a gente quer falar do mesmo Evangelho que nos libertou do pecado para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é por gratidão, mas não é por isso que somos amados, mas não é por isso que vamos ser mais ou menos aceitos. E é isso que Paulo está lembrando e nos lembra também ao nosso coração. E eles receberam, o que eles receberam? Jesus Cristo Senhor, um Cristo prometido, um Cristo que não é suficiente só para a salvação, mas também é o Senhor da nossa vida. Precisamos andar e continuar a andar em Cristo Jesus, assim como recebemos Ele outrora. Por que Ele era o nosso Senhor, a razão do nosso viver, a nossa paixão? No início da nossa conversão e a partir dos anos, às vezes se torna apenas mais um amuleto, mais um item da nossa semana. Eu amo uma pregação do John Piper, que ele fala sobre como às vezes o cristianismo se torna uma rotina nas nossas vidas. Piedade, cristianismo é apenas condicionado ao domingo, é mais um item da nossa agenda. E ele fala que ele insiste na pregação das Escrituras, ao ponto de convencer os falsos cristãos que eles não são cristãos, para que aí sim eles tenham a oportunidade de se converter de fato. Porque não podemos continuar vivendo apenas por religiosidade, não deveríamos, se Cristo nos alcançou. É isso que Ele está dizendo, é isso que deve falar o nosso coração. Senhor, ajuda-me a continuar andando em Ti, pela mesma fé que me alcançou outrora, pela mesma fé que me alcançou no início da minha jornada, seguindo a Ti. O que aconteceu com a minha forma de Te seguir? Será que eu deixei de me indignar com o pecado? Será que eu deixei de me conformar com a forma como eu vivo? Ao ponto de, Senhor, eu quero ser mais parecido contigo. Ajuda-me. Hoje, num momento da história, onde é muito focado pelos coaches e por inúmeros pregadores do Evangelho, do suposto Evangelho, o desenvolvimento pessoal, ao ponto de que você precisa ser um pai melhor, um marido melhor. Eu quero ser mais parecido com Cristo e, consequentemente, seremos os melhores maridos, pais, amigos que poderíamos ser. O nosso alvo é Cristo, então continuem a andar nele. E ele fala nele enraizados, edificados e confirmados na fé. Ele cita um exemplo aqui de que nós fomos, como uma árvore é plantada, plantados em Jesus Cristo, enraizados nele. Não foi apenas uma obra do acaso, que você estava lá cansado no seu dia e você pensou, hoje é dia de virar crente. Eu cansei, eu vou passar para crente agora. Acomodei um monte, fervi um monte por aí, fiz e não fiz, agora passei para crente. Aqui Paulo está dizendo, irmãos, que nós fomos enraizados em Cristo. Ele nos escolheu, Ele nos encontrou e Ele nos enxertou na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Não foi apenas um aceitar de um simples apelo, apesar de que é claro que nós continuamos a caminhar a Cristo conforme Ele tem nos atraído pela sua graça irresistível. Mas Ele que nos escolheu, Ele que nos enxertou, e não é numa fé vazia, não é numa filosofia do mundo, uma tradição humana que percorreu ao longo dos anos. O que as Escrituras dizem aqui é que nós estamos edificados
nele, num fundamento real. Irmãos, não é, sabe, uma história da carochinha. Não é apenas mais uma filosofia que você ouviu de tantas outras como se dizem por aí afora ao longo desses milhares de anos da nossa existência. Nós cremos na palavra de Deus, que é a única verdade. Nós estamos sobre esse fundamento. Ela não se contradiz em nenhum momento, ela é infalível. Ela é a autoridade máxima. E ela diz quem somos. É sobre esse fundamento que nós estamos alicerçados. Por isso nós resistimos ao longo do tempo aos ventos. Por isso nós resistimos ao longo do tempo aos momentos de dificuldade da nossa fé. Talvez você já passou alguns momentos que você está cansado, sobrecarregado, desanimado, ansioso. Bem-vindo ao caminho. Mas nós percebemos que ainda nós continuamos perseverando, que ainda nós estamos aqui. E estamos aqui porque estamos sobre esse fundamento que é Cristo. Ele tem nos sustentado pela sua poderosa mão, por isso nós somos infinitamente gratos. Confirmados na fé como vocês foram ensinados, né? Não é uma coisa da nossa mente, não é uma história que inventamos, mas é um evangelho que foi passado, essa verdade é passada, como foi passado pelos apóstolos a esses homens, foi passado a nós. Ouvimos da palavra, por isso cremos. Não é uma filosofia qualquer, mas é a própria palavra de Deus. E ele finaliza com crescendo em ação de graças, transbordando em ação de graças, como diz algumas versões. A gratidão, irmãos, ela funciona como um termômetro espiritual. Quanto mais conscientes estamos da suficiência de Cristo no nosso dia a dia, mais nós somos gratos. Irmãos, a ingratidão, e nós sabemos o quanto muitas vezes nós somos ingratos, o quanto muitas vezes a gratidão ela quer se esvair pelos nossos dedos. Às vezes nós temos muito mais do que merecíamos, e ainda aquele sentimento talvez de descontentamento, de talvez querer mais, não, eu mereço mais, ou inúmeras outros sentimentos que nos assolam. Mas quanto mais nós temos consciência de que fomos resgatados por Cristo e continuamos caminhando nele pela sua graça, mais nós nos tornamos gratos. Nós olhamos para o dia a dia, desde os detalhes mais ordinários, daqueles momentos no trabalho mais simples, até os momentos de livramentos, né? Como quando Deus nos traz a cura de uma doença, quando Deus nos livra de um acidente, quando Deus muda a nossa vida de inúmeras situações que nós não poderíamos talvez ver chance de esperança. Desde os momentos mais pequenos até os momentos mais extravagantes, quando percebemos o cuidado de Cristo Jesus, o quanto Ele nos sustenta na nossa caminhada, mais nós nos tornamos gratos. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos nos perguntar se estamos tentando viver a vida cristã do mesmo modo como começamos, ou se começamos pela fé e tentamos continuar hoje pela nossa própria força, por desempenho, por religiosidade ou por tantos outros motivos. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós. É difícil nos parar, irmãos. É difícil a gente parar e refletir nos dias de hoje. Dias tão corridos, tão atarefados, e a gente quer cada vez mais, né, se tornar ocupados. É sinônimo de sucesso hoje. Mas nós precisamos parar e meditar e nos perguntar: será que eu tenho andado da mesma forma como eu andava no princípio, de quando Cristo me alcançou? Será que eu ainda ando pela mesma fé? Será que eu ainda ando pelas mesmas afeições? E Paulo fala que aqueles que se dedicam a andar nisso, eles têm que andar também em vigilância, no versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Algumas versões falam ali: tenham cuidado, sejam cautelosos em relação a isso.
Irmãos, assim como nós precisamos caminhar em Cristo, nós precisamos ser vigilantes. Porque senão nós somos pegos muitas vezes por discursos sutis. O texto diz ali enredar, e esse verbo no original, ele traz um sentido de sequestro. Nós somos capturados. Tenham cuidado para que não sejam sequestrados por vãs e sutis filosofias ou tradições humanas. Sabe, dado o contexto de Colossos e a nossa realidade de hoje, a gente quer inúmeras novidades. Sempre, a gente escuta algo novo lá, cara, que interessante isso. Olha o que o fulano falou. Nossa, que sacada brilhante. Maravilhoso. Eu nunca tinha escutado isso, Irmãos, não existe nada novo sobre a terra. Tudo que a gente vai falar, alguém já falou em algum momento dessa história. Se a gente quer aprender algo novo, a gente olha para trás, para o que Deus já vem falando ao longo do tempo, por meio da sua palavra. Mas a gente é sedento por isso. A gente escuta algo novo, a gente fica entusiasmado. Uma nova revelação, uma nova estratégia, um novo método. E isso nos captura. E o que ele está falando aqui, tenham cuidado. Andem vigilantes para que vocês não se percam pelo caminho. Para que vocês não se confundam pelo caminho, pelas filosofias e vãs sutilezas. A filosofia, ela promete muitas vezes algo, essas vãs sutilezas, e no fim elas não entregam nada, são coisas vazias. Irmãos, o que é escandaloso não é uma preocupação para nós. Se alguém traz algo absurdo, não é um perigo. O perigo não está no absurdo, ele está naquilo que é plausível. Alguém vem e te diz algo insano, Uma coisa absurda, tu pensa, não, isso aí não tem como ser segundo Cristo, isso aí não tem como ser bíblico um negócio desse. Um absurdo desse, como pessoas, que tentam validar o aborto nos dias de hoje. Tu olha para as escrituras e tu pensa, não tem como ir, não, isso aí não tem coerência nisso, não faz sentido. Mas o problema não está nesses absurdos, o problema está na sutileza. Está naquelas coisinhas apresentadas com lógica, com um bom argumento, de uma forma elegante e convincente. Você para e pensa, cara, até que parece que isso faz sentido, Conjecturando, Imagina aquele cara sentado num banquinho com uma série de luzes atrás, falando de uma forma muito doce para você, que você é o centro do universo, que você é o centro do coração de Deus. Você pensa, cara, isso faz muito sentido. Talvez tudo seja sobre mim. Talvez eu seja tão amado ao ponto de as coisas serem sobre mim. E isso é o perigo das vãs filosofias e sutis falas dos dias de hoje, que ecoam na nossa mente como algo que talvez faça sentido. E aí é onde Paulo nos chama a ter vigilância, para que nós não possamos nos desviar daquilo que é verdadeiro, para que nós possamos não viver segundo as tradições humanas. Tudo tem a origem em Deus. Todo sistema filosófico, todo ensino que busca ensinar algo sobre o homem, sobre Deus, que não parte das Escrituras, é frágil, é vão, é vazio. Eu lembro de um exemplo de um professor meu numa aula no seminário, e a gente estava discutindo um tema numa aula de teologia lá sistemática, e um amigo meu, ele levanta e ele começa a tecer um discurso brilhante assim. Eu pensei, cara, agora é o momento da vida dele, Ele se preparou para isso. Ele sonhava em entrar num seminário teológico para esse momento. E ele começa a falar e ele vai argumentando, e o professor vai observando ele. Esse professor, nós temos um apreço muito grande por ele. Professor muito querido, ele é muito bom naquilo que ele faz. E aquele meu amigo, ele fala ao longo daqueles 2 minutos, que na mente dele foram 30 minutos. E o meu professor vira para ele assim e fala, cara, gostei muito do que tu disse. Sensacional. Pena que não é bíblico. Uma pena que não está na Bíblia. Mas eu gostei. E seguiu a aula. E aquele meu irmão, aquele meu amigo, ele sentou.
né? E nós como os bons amigos ali nos aguentando para não rir, né? Cara, mas foi assim um momento espetacular. Porque muitas vezes construímos argumentos fantásticos. Tentamos racionalizar muitas vezes o pecado. Não, isso aqui faz completo sentido, né? E mentimos muitas vezes até para nós mesmos, ao ponto de nos convencer, olha como isso faz sentido para a minha vida. Olha como isso aqui faz sentido para a nossa família. Olha como faz sentido para os planos dos nossos próximos 10 anos. E quando nós comparamos com as Escrituras, vemos que aquilo ali nada mais é do que algo infundado, algo que não faz completo sentido, algo que provavelmente vai nos levar a um caminho muito diferente daquilo que Deus quer que nós possamos caminhar. E ele finaliza, né, esse versículo falando segundo os rudimentos do mundo. Ou seja, segundo, essa palavra rudimento, ela traz um sentido como aquela pedagogia inicial, quando a gente vai ensinar a criança ali o ABC. Ele está falando para esses irmãos, dado o momento que vocês estão na caminhada com Cristo, por que vocês querem voltar às tradições judaicas? Porque vocês querem voltar àquele lá, o princípio da fé de vocês, como vocês caminhavam antes. É conforme a nossa vida, a partir do momento que temos uma nova vida em Cristo, muitas vezes queremos voltar a caminhar lá no princípio, a coisas antigas, sabe? Aquele discurso, pô, lembra daquele momento lá da nossa vida? Pô, era bom demais, né? Vou voltar a fazer isso. Vou voltar a andar de pé descalço, né? Quem não sabe, eu tenho uma amiga que andou, acho que foi 1 ano de pé descalço. Sei lá por que motivos, né? Não lembro agora. Mas porque ela acreditava que aquilo ali, ela estava fazendo algo para alcançar um nível de espiritualidade mais alto em Deus e tudo mais. Só que hoje ela sabe que aquilo não fazia completo sentido. E até as pessoas pensavam que a nossa igreja era uma igreja de maluco, né? Tinha não sei quantas pessoas que andavam de pé descalço. E, gente, não era descalço aqui, tá? Era descalço em tudo que é lugar, pegando um ônibus, trabalhando. E hoje ela talvez olhe para trás, não faz sentido voltar a andar de pé descalço. A maturidade da sua fé de fato cresceu. Ela de fato compreende um pouco mais do que é andar em Cristo Jesus. Talvez ela precise voltar e olhar para como ela se relacionava com Cristo, como no passado. Mas Paulo está dizendo, não volte às tradições humanas. Talvez em algum momento da sua vida você pensava, cara, eu preciso jogar fora a minha bola de futebol. É pecado jogar bola. Eu preciso parar de deixar o meu cabelo crescer, vou cortar o cabelo. Porque crente precisa fazer isso. Crente precisa fazer aquilo. Crente precisa não fazer aquilo. E muitas coisas talvez que você aprendeu que não são bíblicas. E talvez você queira voltar a andar naquilo, é isso que Paulo está dizendo. Eles foram libertos de uma tradição judaica e religiosa que eles estavam aprisionados, segundo os fariseus. Por que vocês querem voltar a viver assim? Era isso que ele estava dizendo. Nós, muitas vezes, somos libertos de religiosidade que nós não acompanhavam por anos. Aqueles fardos pesados que muitas vezes eram atados sobre nós, que era difícil seguir a Cristo. Era pesado. Meu Deus, tu olhava assim para a caminhada do cristão, você pensava, meu Deus, mas é ruim demais ser crente. E ao contrário disso, quando os nossos olhos se abrem, não existe prazer maior do que seguir a Cristo. Não existe uma vida que seja completa senão em Cristo. E muitas vezes nós queremos retroceder a isso. E Paulo ele finaliza falando, e não segundo Cristo. E aqui é o momento, né, desse versículo, é o ápice desse versículo. Tudo que nós ouvimos por aí afora, todo discurso que vem, por mais que elegante, bonito e formoso aos nossos ouvidos, ou até as próprias mentiras que nós tomamos como verdades para a nossa vida, a pergunta que devemos fazer é essa: isto é segundo Cristo? É o que Paulo está dizendo, vãs tradições, filosofias e não segundo Cristo. Tudo que não procede dele, não aponta para ele e não encontra nele suficiência por definição, é falso.
Então a pergunta que nós precisamos fazer, irmãos, é: isso aqui é segundo Cristo? Isso aqui ele anda de acordo com o ensino do senhorio de Cristo? Ele reforça ou enfraquece a suficiência de Cristo? Isso leva a uma dependência de Cristo ou cria uma dependência de outra coisa? Tudo que vamos fazer, a forma como caminhamos, ou aquilo que nós ouvimos aí fora, é a pergunta que rodeia a nossa vida. Será que isso agrada a Cristo? Será que isso é segundo Cristo? Será que isso condiz com a sua palavra? Será que isso faz sentido para um cristão que está sobre o senhorio de Cristo? Irmãos, se nós fizéssemos essa pergunta, diante de tantas situações e decisões que temos no nosso dia a dia, é um fato que nós provavelmente seremos muito mais assertivos. Provavelmente conseguiríamos caminhar um pouquinho mais em resposta e obediência à sua palavra. Precisamos ser lembrados de que vivemos debaixo do seu senhorio, de que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos discernir o que tem moldado a nossa fé. Se é a palavra de Cristo ou os discursos, ou o nosso próprio discurso. O que molda a nossa vida, irmãos? O que molda as nossas decisões? O que molda os nossos planos para o nosso futuro, para a nossa família, para a forma como queremos viver? É a sua palavra ou é os nossos achismos? É a sua palavra ou é os nossos desejos, as nossas ambições? Porque muitas vezes podemos traçar um caminho que aparentemente é piedoso, mas talvez nos leve a lugares que são de morte. Muitas vezes, irmãos, eu vejo discurso de alguns irmãos: tive uma decisão brilhante aqui. Os próximos 5 anos eu vou me desgastar, trabalhar 18 horas por dia, combinamos lá em casa. Eu e a minha esposa, a gente está fechado nisso, ganhar uma grana, e depois os próximos 10, 20, 30, depois desses 5 a gente vai, viver mais tranquilo, aproveitar a vida junto, e aí chega no 4º ano, já não tem mais a família, já não tem mais o casamento para os próximos 30, 40, já foi. E às vezes a gente trabalha em alguns discursos, pensamentos ou forma de viver que não é segundo a própria palavra, que nos instrui a trabalhar assim, mas com coerência, com equilíbrio, ao ponto de termos tempo para a família, para os nossos filhos, para nós mesmos, para descansar e tudo mais. Não é pecado ou errado trabalhar e ganhar dinheiro, desde que não haja amor àquilo mais do que a Deus, desde que aquilo não se torne o nosso ídolo, desde que aquilo não mude a nossa rotina ao ponto de que se torne o centro da nossa vida. Discernir espiritualmente, irmão, o que tem sido a base das nossas vidas. E Paulo fala no versículo 9 e 10 sobre a suficiência de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo aqui ele está refutando, o fato de que eles consideravam muitas vezes nesse contexto de Colossos, Cristo apenas como mais um mediador entre Deus e os homens. Cristo talvez no mesmo patamar dos anjos. Cristo talvez no mesmo patamar dos demônios. Quantos aqui já viveram algum contexto talvez que tu pensa assim, meu Deus, se aparece um demônio aqui, o que eu vou fazer? Vou sair correndo, Já pensou que medo? Vou ter que dormir um mês em casa com a luz acesa. Para apagar a luz da sala, apaga e sai correndo. Aquele medo, sobre demônios, anjos, aquela coisa toda, como se, existisse uma queda de braço, entre Jesus e o diabo ali, Quem que é o mais forte? E eles estavam num contexto aqui de colocar, Cristo num patamar semelhante, como muitas vezes na prática talvez nós colocamos, e o que Paulo está dizendo é o quê? Vocês não queriam conhecer a Deus,
O Deus, aquele Criador dos céus e terras, o relato da criação, o Deus de toda a eternidade, aquele que vocês ouviram pelos seus pais, Ele está revelado na pessoa de Cristo. Cristo, nele está toda a plenitude de Deus. Querem conhecer a Deus? Conheçam a Cristo Jesus. Olhem para Ele. Conheçam a Cristo por meio da sua palavra. Quando lemos os evangelhos, como o evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, João, e vemos ali aquele Jesus Cristo magnífico, apaixonante, Ele é o próprio Deus. Também nele vocês receberam a plenitude. Não só Ele é o próprio Deus em pessoa, como estando nele nós estamos plenamente satisfeitos. Eles estavam aqui sempre querendo algo a mais. Nós precisamos de algo mais para nos tornar espiritualmente maduros. E Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês já conheceram a Cristo? Vocês estão andando nele? Vocês já são plenos? Vocês não precisam de mais nada? Vocês não precisam de mais um carro para ser felizes, para ser satisfeitos? Vocês não precisam de mais uma viagem, de mais uma experiência mística? Vocês já têm tudo que vocês precisam. Aquilo que precisa satisfazer o coração de vocês, aquela paz que excede todo entendimento, aquele consolo em meio à tristeza, está em Cristo Jesus, naquele que vocês estão enraizados e fundamentados, como ele fala nos versículos iniciais. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele diz ele está muito acima dos anjos, ele está muito acima dos demônios, ele está muito acima de tudo que existe. Ele é aquele que governa céus e terra. Por isso não tememos. Irmãos, por isso não devemos andar temerosos. Não tenha medo. Se você está em Cristo Jesus, não tema, não só o dia de amanhã, mas não tema também demônio ou o que for. Ai, mais isso, mais um mal olhado, mais um mal agouro, fizeram uma macumba para mim, mas que não... Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, Ele está acima de qualquer potestade, principado e tudo o que há. Você tem a sua vida cuidada por aquele que governa céus e terra. Às vezes diminuímos Cristo a um patamar a qual Ele está muito acima de tudo isso. Deposite a sua fé e segurança naquele que tem poder para conduzir a nossa vida, guardá-la e sustentá-la. Amém? Quantas vezes, irmãos, na prática vivemos como se Cristo fosse suficiente para a salvação, mas insuficiente para a vida diária. Acontece um problema ali, pega uma gripe, né? Quem é um homem clássico dos dias de hoje pega uma gripe e está morrendo, né? É um câncer em estágio terminal. Ai, Grace, escuta aqui meu testamento, vai anotando para falar para o bem nos anos futuros. Meu Deus, é uma gripe só, né? A mulher está ali às vezes com febre, não sei o que, e está lá fazendo almoço. Infelizmente é a realidade, irmãos. Às vezes, cremos em Cristo para a salvação. Tu crê que Cristo te salvou? Amém, creio demais, Gustavo. Tu crê que Deus Ele te salvou e tu vai estar com Ele na eternidade? Amém, eu acredito nisso. E no dia a dia? E na prática? Sabe, bate uma circunstância na segunda-feira ali no trabalho, pum, caiu a casa. O que vai ser de mim? Como é que eu vou pagar as contas? Agora que o bem vai ter que estudar. Um colégio de uma criança hoje é R$1.000. Não vai ter vaga na prefeitura, já está em fevereiro. E daí tu começa, né? A gente esquece de Jesus Cristo assim. Cremos que Ele é suficiente para a salvação, mas na prática, muitas vezes deixamos de crer que Ele é suficiente para nos sustentar no nosso dia a dia. Que Ele é plenamente capaz de cuidar daqueles que são seus. Seguimos para o bloco final, né? A nossa última parte, versículo 11 ao 15. Paulo nos lembra daquilo que Cristo já fez por nós.
Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aqui, Paulo ele fala do que Cristo já fez por nós. Ele fala sobre uma transformação interior, ele fala ali sobre a circuncisão de Cristo. Era costume judaico, as crianças pegarem os seus filhos e todo aquele que era judeu circuncisar a criança, porque aquilo ali era o símbolo dado na lei para aqueles que faziam parte do povo de Deus, aqueles que faziam parte da aliança que Deus tinha feito com os judeus. E aqui esses irmãos, eles queriam voltar a essas velhas práticas. E Paulo ele estava dizendo que vocês foram circuncidados conforme Cristo. Não é mais um ato externo que os torna o povo de Deus. Se nós fôssemos trazer para um contexto atual, não é vir à igreja que te faz cristão. É a circuncisão do coração. É a circuncisão segundo Cristo. É aquela transformação de vida. Não é uma transformação externa. Ele estava falando para esses irmãos, e como fala a nós, não é aspectos externos que nós transformamos ou mudamos. Irmãos, você pode mudar o seu guarda-roupa inteiro. Você pode transformar em tudo, em camisa social, em calça jeans, jogar tudo essas bermudas fora, cortar o cabelo, sabe? Você vira um crentezinho todo bonitinho, sabe? Todo jeitosinho, você canta como cristão, você fala como cristão. Olha como o Gustavo fala bonito hoje. Antes falava problema, não consigo nem falar, problema. Hoje, sabe, fala tudo assim, olha que paz, a vida dele mudou. Que magnífico. Irmãos, não são as transformações externas que ditam a nossa nova vida em Cristo, é a circuncisão do coração. É a transformação que começa aqui dentro. Ele transforma quem somos. Ele transforma aquilo que era morto dentro de nós, ele traz vida no nosso interior, ao ponto de nós sermos libertos da condição do pecado, ao ponto de nós conseguirmos aí viver uma nova vida em Cristo. É uma transformação que brota de dentro para fora, e aí sim nós passamos a mudar muitas vezes comportamentos nossos. Ele transforma o meu interior ao ponto de eu perceber, cara, por que eu falo tanta besteira? Pô, isso aqui não é legal. Pô, como é que eu falo com a minha mãe desse jeito? Isso aqui não está certo. É uma transformação de dentro para fora. Muda muitas vezes as nossas afeições, sim. Muda os nossos comportamentos. Muda muitas vezes os nossos gostos, talvez. Mas não por mera religiosidade, por uma transformação que nasce no nosso coração. Pelo desejo de agradá-lo. Pelo desejo de querer viver uma vida conforme Cristo. E Paulo fala sobre isso, sobre essa ruptura. Ele fala a circuncisão de Cristo que removeu o corpo da carne, aquilo que removeu nós do domínio do pecado. Irmãos, antes nós vivíamos sobre o domínio do pecado. Hoje, aqueles que estão em Cristo Jesus vivem em novidade de vida. Hoje nós podemos e devemos lutar contra os nossos pecados. Você deve e pode não se conformar em viver uma vida mentindo. Você deve e pode se achegar diante de Deus e, Senhor, eu não quero viver uma vida como um mentiroso. Antes de te conhecer eu era um mentiroso nato, mas agora eu te conheço e sei que o Senhor não se agrada da mentira. E sei que quem se agrada da mentira, muito pelo contrário, é o diabo. Então eu não quero mais viver assim. Todas as vezes que eu acreditei que a mentira me trouxe algum tipo de benefício, foi também uma mentira. Porque lá na frente eu acabei perdendo muito mais do que isso.
Senhor, ajuda-me a viver uma vida conforme a tua palavra. Tendo sido sepultados, no versículo 12 e 13, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados. Irmãos, o batismo, ele não é um momento ali, muitos vão para o batismo e pensam, cara, isso aqui talvez é só algo que eu vou descer as águas e vou sair daqui um homem completamente diferente, sem pecado, nunca mais. Agora morreu aqui o João Pedro nas águas do batismo. Você sai de lá, o João Pedro chega à noite, ele já percebe que ele está pecando de novo. Ele pensa, mas o que aconteceu comigo? Ele fala aqui que nós somos sepultados no batismo com Cristo. Quando nós nos batizamos, quando eu me decidi me batizar, aquilo é um ato visível de uma união invisível com Cristo que já aconteceu. Eu decidi me batizar porque eu já fui encontrado por Jesus Cristo, porque eu já fui alcançado pelo dom da fé, porque eu já creio nele. Ali eu estou declarando publicamente diante dos meus irmãos, eu faço parte da família de Deus. O mesmo Deus de vocês também é o meu Deus hoje. A mesma fé de vocês também é a minha fé hoje. A mesma vida que vocês têm levado também é a que eu quero levar. E ele fala que assim como Cristo desceu às águas do batismo, nós descemos também ali com ele. Nós também levantemos daquela água do batismo com ele. Nós também ressuscitamos, fomos sepultados com ele naquela cruz. E nós também ressuscitamos com ele ao terceiro dia. Irmãos, nós podemos ter uma nova vida em Cristo hoje por causa do que Cristo fez. A nossa esperança nas canções que nós cantamos aqui antes, de que Ele vai voltar e nos encontrarmos com Ele naquele dia, está nisso. No fato do que Paulo está falando, do que Cristo já fez por nós naquela cruz. O que vai fazer você se encontrar com Cristo e Jesus naquele grande dia, não é a quantidade de bênçãos que você alcançou, ou o seu desempenho maravilhoso, ou o filho exemplar que você foi para Cristo, para Deus, Pai. Sabe, eu fiz tudo, eu preguei, eu fiz tudo. Textos como aquele nos trazem um alerta. Senhor, mas eu expulsei em teu nome, mas eu fiz milagres, mas eu não te conheço. Não é o que fazemos ou deixamos de fazer, mas é o fato de que nós fomos salvos por Jesus Cristo, fomos encontrados por Ele e temos nova vida nele. É a esses que esse texto está dizendo, e é esse que ele nos encoraja a continuar vivendo assim, por meio da fé no poder de Deus. Por que nós cremos nisso? Porque depositamos a fé no poder de Deus, aquele poder de Deus que é capaz em Cristo Jesus de nos perdoar, versículo 13, de todos os nossos pecados. Irmãos, isso aqui é o ápice do nosso texto. A fé que Deus nos deu ao ponto de crermos nessa obra redentora de Cristo, que nos perdoa de todos os nossos pecados. Irmãos, todos aqui é todos os nossos pecados. Não alguns, não os mais leves, não os pecados do passado, é todos. Nós fomos perdoados por causa do sacrifício de Cristo, dos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. O perdão que Cristo oferece por meio do seu sacrifício na cruz para aqueles que depositam a sua fé nele é um perdão pleno, suficiente, definitivo. Não resta culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não resta uma condenação futura para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder de acusação sobre nós. Então pare de andar como aqueles que ainda devem algo, como com aqueles que ainda que precisam pagar um preço para alcançar o favor de Deus. Já foi o suficiente. Ele já nos perdoou dos nossos pecados. Por isso retribuímos com a nossa gratidão, com a nossa vida, porque nós já fomos amados. Por isso nós amamos, porque já fomos amados primeiro. Pare de viver aquela vida, sabe, com culpa, como se
Muitas vezes deixamos de nos achegar a Cristo Jesus, irmãos. Quantos de nós já vivenciamos isso? Eu não sou digno de orar, eu não sou digno de ir à igreja, eu não sou digno disso, eu não sou... O mérito não está em nós, está no que Cristo fez. Irmãos, pare de viver uma vida cativa à acusação do pecado. Sabe, o pecado martelando a sua mente, você pensa, cara, não... sabe, olha a minha vida. Ele já nos perdoou dos nossos pecados, todos os nossos pecados. Por isso, busque viver uma vida condizente com essa verdade. E ele fala, do versículo 14, o escrito de dívida, ele removeu e inteiramente cravou naquela cruz. Assim, a dívida foi paga, a acusação foi satisfeita, irmãos, em Cristo Jesus. Ele é um Deus que ele levou a sério isso. Ele consumou, e naquele momento que Jesus Cristo, como nós lemos os evangelhos, está lá naquela cruz. E passam aqueles 3 horas, das 9 da manhã até o meio-dia, são trevas sobre a terra, escuridão sobre a terra. Rochas se partem, mortos se levantam, acontece todo aquele acontecimento catastrófico por 3 horas, enquanto Deus está ali cumprindo a sentença sobre os nossos pecados em Jesus Cristo. Quando Ele está aqui liquidando essa dívida, como Ele fala, esse escrito de dívida que era contra nós, contra os nossos pecados, Ele removeu inteiramente da nossa conta e Ele cravou naquela cruz. E Cristo Jesus fala, ali está consumado. Irmãos, ali estava pago toda a dívida que nós tínhamos. Então pare de andar como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. Muitas vezes cremos que o nosso desempenho ou a nossa religiosidade é o que nos vai levar até os portões dos céus. É o que nos vai fazer aceitos diante de Deus. Isso é não crer na suficiência do sacrifício de Cristo, assim como basicamente cuspir na cruz de Cristo. Irmãos, caminhem com a certeza de que o sacrifício de Cristo já foi o suficiente. Pare de tentar manter uma aparência externa. Muitas vezes a religiosidade, ela é dentro do nosso coração ao ponto de nós andarmos como aqueles fariseus, por fora bonitos, enfeitados, cheios de filactérios, versículos bíblicos, e por dentro como sepulcros caiados, podres por dentro, mortos. Até as nossas orações diante de Deus são superficiais, religiosas. Vivam uma vida sincera, quebrantada diante dos pés de Cristo Jesus. Orando a Ele, sabendo, Senhor, Tu sabes quem eu sou. Senhor, Tu me conheces, eu dependo totalmente de Ti, Pai. Fixa os meus olhos na eternidade, como nós estávamos cantando aqui. Coloca os meus olhos na eternidade para que eu não deseje as coisas desse mundo, porque Tu sabe o quanto eu desejo. Porque Tu sabe o quanto eu me vendo fácil para o pecado, muitas vezes. Ajuda-me a não viver de uma forma religiosa, mas também não viver entregue ao pecado. Mas ajuda-me a continuar andando em novidade de vida, assim como eu fui encontrado no princípio. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfante sobre eles na cruz. Ele fala que por meio do seu sacrifício na cruz, Cristo Jesus despojou todo o principado e potestade. Não existe acusação sobre nós. Não existe nada, como nós lemos em Paulo, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Nada nos separará do amor de Deus, nem principado, nem potestade, nem largura, nem altura. Nada, muito menos o nosso pecado. Então pare de andar por desempenho. Não deixe de orar porque você teve um dia difícil. Não deixe de orar porque você pecou, porque você caiu novamente naquele pecado que você pensou, essa semana não mais, basta. E você cai de novo, e aquilo te humilha. E você percebe que você é esse trapo que você é mesmo.
mas isso nos leva os nossos olhos para Cristo Jesus. E encontramos nele aquilo que de fato precisamos. Quando cristãos ainda vivem como devedores, quando Cristo já pagou tudo, quando cristãos andam com aquela culpa constantemente se sentindo culpados, medo da condenação, insegurança sobre o dia de amanhã, incerteza sobre a sua salvação, é como se o sacrifício de Cristo naquela cruz não foi o suficiente para nos perdoar, nos lavar e pagar a dívida que tínhamos. Concluindo, irmãos, talvez alguns de nós chegaram aqui cansados, sobrecarregados, vivendo uma vida cheia de regras ainda, crendo que muitas vezes precisam cumprir uma série de regras ou abandonar uma série de coisas para que você possa se achegar a Cristo. Mas o que Paulo nos diz é que ele se achegou a nós primeiro. Ele nos encontrou e nos salvou pelo seu sacrifício perfeito. Por isso nós retribuímos em amor. Não espere ter uma vida perfeita para vir a Cristo, mas venha a Cristo e deixe que Ele nos transforme de dentro para fora. Porque eu preciso parar de fazer isso, fazer aquilo, até o ponto que daí eu vou ir para Cristo Jesus. Não, venha como você está. Permita-se ser transformado dia após dia pelo Evangelho, para que isso seja uma transformação duradoura, real, aquelas que permanecem, não aquelas que nós, por força do nosso próprio braço, abandonamos por um breve momento, e quando vemos já estamos nas mesmas coisas novamente. Talvez alguns de nós estejam vivendo ali como se tivéssemos ainda uma dívida a pagar. Sabe, eu preciso retribuir, nunca é o suficiente, eu preciso pagar. Ele já pagou o que era necessário. Viva uma vida leve em Cristo Jesus, irmãos. Por gratidão, por amor a Ele. Não como se você precisa retribuir o que Ele fez por você, por obrigação. Talvez outros estejam buscando segurança em algo além de Cristo. Talvez depositando a segurança no dia de amanhã no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa força do braço ou qualquer coisa do tipo. E isso vai trazer, sabe o que? Cansaço, inquietudes, ansiedade, medos. Talvez você já esteja cansado, sobrecarregado, tentando sustentar a fé pela força das suas próprias mãos. Volte os seus olhos para Cristo e descanse, irmãos. Se nós continuamos perseverando, vamos continuar perseverando até o fim. Aquele mesmo que nos alcançou é o mesmo que nos sustenta, que é o mesmo que nos receberá, como Hebreus capítulo 11 diz, é o mesmo que nos inscreve na corrida, é o mesmo que corre ao longo do caminho conosco, é o mesmo que nos receberá na linha de chegada, naquele grande dia. Se Cristo é suficiente, por que viver como se Ele não fosse? Irmãos, que Deus nos ajude a voltar os nossos olhos para Cristo, crendo que assim como Ele nos alcançou e mudou a nossa vida, nós possamos continuar caminhando assim nela. Amém?